Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu decidi fazer um vídeo explicando por que eu decidi sair de São Paulo. Eu vou tentar fazer um vídeo que não seja óbvio, né? Porque eu acho que a gente já sabe os pontos positivos e negativos de São Paulo. Então eu vou tentar trazer a minha perspectiva. Lógico que isso eu vou acabar falando um pouco sobre a minha vivência, né? Então não vai ser igual à sua, porque cada um vai ter uma vida, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, dá para tirar algumas reflexões, né? E quem sabe inspirar as pessoas a talvez viver uma vida mais autêntica e se questionar, né, de certas escolhas que a gente faz, como morar em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo, então eu tenho lugar de fala, eu posso falar de São Paulo. Você tem aquela noção de que depois que se conquista dinheiro e poder, e status, alguma coisa do tipo, é, tudo se resolve, né? E as pessoas são felizes. E, enfim, eu vejo muita gente falar isso sobre São Paulo, né? Ah, não, mas São Paulo, para quem tem dinheiro, São Paulo é maravilhoso e não sei o quê. E eu consigo entender, lógico, né? Porque pessoas que às vezes não têm acesso passam na frente de grandes escritórios ou então passam na frente de restaurantes, tipo, assim, não vou falar nomes aqui, né? Mas a gente sabe. Aqueles restaurantes de jardins, né, super famosos, que vai gente famosa, e aquele glamour, às vezes, de um shopping muito elitizado em São Paulo, né? E às vezes a pessoa que ela não tem acesso àquilo, ela acaba achando que não, mas um dia eu posso chegar naquilo e aí sim eu vou ser feliz em São Paulo, né? Porque a gente sabe que existem várias São Paulo. São Paulo é uma cidade de mais de 22 milhões de pessoas, eu acho, não é alguma coisa assim. E, e é uma cidade muito diversa, que tem pessoas de todas as classes sociais. Né? Então a gente sabe que quem tem uma classe social menor sofre a cidade de uma forma diferente das pessoas que têm dinheiro. Mas eu acho que dificilmente uma pessoa em São Paulo não vai sofrer de alguma coisa. E muita gente aguenta a São Paulo horrível sem dinheiro porque acha que a São Paulo com dinheiro é a São Paulo perfeita e sem problema e feliz e realizada. E eu posso dizer que, bom, quando eu morava em São Paulo, eu fui sempre uma pessoa de ter amigos dos dois lados, né? Por mais que a minha situação era mais privilegiada, eu sempre tive amizade com os dois lados, assim, extremos mesmo, enfim, gente que mora no Jardim Ângela e gente que mora no Jardim Paulista, né? Então, as pessoas às vezes idealizam isso, né? Então, você tem que entender, assim, é muita competição, é muito status, e são profissionais excelentes o tempo todo, vindo do Brasil inteiro, não só do Brasil, de fora também, e isso cada vez mais, porque o mundo não está mais como era antigamente, onde os países desenvolvidos estão assim tão bem. Tem muita gente de país desenvolvido vindo também para São Paulo, né? Porque vê a oportunidade de negócio aqui, porque tem dinheiro aqui. Não é todo lugar do mundo que tem dinheiro, óbvio, né? São Paulo tem dinheiro. Então, a concorrência é muito grande. Então, mesmo que você consiga algo em São Paulo, você não tem garantia, sabe? Porque sempre vai ter alguém querendo o seu lugar, o tempo inteiro, né? E sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro que você. E sempre vai ter alguém que é mais bonito que você, mais malhado que você, que tem o carro melhor que você, que tem o apartamento melhor, que foi numa viagem melhor. E é uma cidade que estimula isso o tempo inteiro, a competição. Porque é isso que faz o dinheiro estar lá também, né? Então, como tudo na vida, né, acaba gerando um paradoxo, né? Porque São Paulo só é São Paulo por causa disso, pelo clima de competição, pela sensação que todo mundo tem em São Paulo de que o teto sempre vai estar mais alto, sempre vai ter alguém mais bem sucedido com a empresa, não sei de que jeito, sabe? Gente, se você acha que, não, se eu, vamos falar, alugar um apartamento nos Jardins e me tornar advogado, eu vou me sentir que eu cheguei em algum lugar, sabe? Em São Paulo, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe em São Paulo. Você pode ter certeza que as pessoas mais ricas e mais, assim, sei lá, com tudo que você pode imaginar que uma pessoa pode ter, aquela pessoa vai achar que ela não é suficiente. Porque São Paulo é uma cidade que nunca faz você chegar. Sabe? É um lugar que você sempre está devendo de alguma forma. Eu sentia isso em São Paulo desde sempre. E nunca eu tive uma sensação de que não, eu cheguei. Sempre tinha alguma coisa da cidade não te dar aquela validação que você acha que você precisa, ainda mais quando você é mais novo. Mas tem gente que vai nisso, meu filho. A vida toda, que tem essa competição. É uma cidade cara, é uma cidade violenta, e que não para nunca. Né? Então você está sempre naquela ansiedade, independente de classe social, de qualquer coisa. Mesmo se você fizer home office, eu já fiz home office em São Paulo, você não consegue descansar em São Paulo. É difícil, né? Mas, antes de que falem, eu sei que já vai ter gente falando, mas antes que falem,
Eu acho que tem. Eu acho que tem dois grupos de pessoas que são felizes em São Paulo. A primeira delas e é quem é mais feliz, na minha opinião, uma pessoa que tem para ela a carreira dela como o centro da vida dela, sabe? Então, para ela ser bem sucedido na carreira dela, está acima de família, casa, cuidar de si, viajar, ter paz de espírito, natureza, espiritualidade, qualquer coisa na vida dela, não tem nada, filho, nada, gente, nada na vida dela é mais importante do que o trabalho dela, né? Essa pessoa é feliz, porque a cidade é voltada para isso, né? É networking, é evento, é competição, é gente muito boa que vai te fazer ir para frente na sua carreira, né? Porque você vai ter que se desenvolver como pessoa e tá sempre se atualizando e trabalhar 20 horas e dormir 4 e comer o que dá e tal, mas assim, na cabeça da pessoa, a carreira dela é mais importante. Então, tipo, ela priorizou isso na vida dela. E essas pessoas existem, elas estão em São Paulo, elas estão fazendo muito dinheiro, elas estão felizes. Eu não tô falando que elas não têm ansiedade, que elas não têm que tomar um negocinho pra aguentar a barra, porque mesmo você tendo o perfil da cidade, é tanta cobrança que você tem que tomar um negocinho. Isso é normalizado lá, normalizado. Eu não tomo nada, nunca tomei nada, eu me recuso, sabe? Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas essa pessoa, ela se dá bem em São Paulo, tá? Mesmo medicada, ela tá feliz, entendeu? Dentro daquela coisa toda, porque, gente, 100% de feliz, não sei o que, ela vai ter. Ela tá feliz dentro daquilo que ela propôs pra vida dela. E ela tá sendo bem sucedida, porque oportunidade é São Paulo. Oportunidade, nossa, gente, não tem que falar nesse sentido, né? Realmente é do caramba, assim, é muito positivo. Eu tô morando na Europa, poucos lugares aqui na Europa a gente pode chegar perto, sabe? Nesse sentido, assim, de dinheiro, de fazer muito dinheiro, né? E lógico que os países europeus eles são ricos, mas a oportunidade de negócio de São Paulo não é para qualquer um, entendeu? Eu diria que aqui você poderia comparar com Londres, ou talvez com Paris, entendeu? E tal, né? Pode ter mais algum, mas eu acho que é nesse sentido, né? E então essa a gente se dá bem. Outra pessoa que pode se dar bem em São Paulo, quem gosta muito de arte, né? É uma pessoa que vibra nesse sentido. São Paulo já foi melhor nisso, né? Muita coisa fechando para virar estúdio, que eles estão derrubando tudo para fazer estúdio. São Paulo tá uma fase meio cafona, mas ainda assim é uma cidade extremamente cultural. São Paulo é muito cultural, tem muita coisa para fazer de teatro e a gente é muito boa, né? Os atores brasileiros são maravilhosos, então tem coisa de muita qualidade nesse sentido, né? Cinema de tudo quanto é país, né? A mostra de filme e todo tipo de concerto e tal, e tribos nesse sentido, né? Então tem muita gente da arte que vem aí do Brasil todo. Gente que também eu acho que pode ser mais feliz em São Paulo, pessoas que fogem da norma, né? Então, de qualquer maneira, seja de orientação sexual, ou de estilo, ou de pensamento, sabe? Pessoas que não encaixam muito nos padrões sociais, São Paulo acolhe essas pessoas, né? Então, eu vejo que são as pessoas mais felizes. Também estão tomando um negocinho pra aguentar. Tá todo mundo tomando. Todo mundo não, gente, mas quem mora em São Paulo sabe que é bem normalizado isso, né? Pra aguentar o tranco da cidade. Tá. Eu nunca me adaptei. Eu tinha tudo para estar lá, tinha minha casa, tinha meu trabalho, tinha meus amigos, pessoas que eu amo. A comida maravilhosa, né? Outra coisa maravilhosa de São Paulo é a comida, não tem que falar, é lindo, assim, de você ver a possibilidade gastronômica, né? Infinita. Eu que agora estou morando em Lisboa, que tem uma comida muito boa, mas que os restaurantes de São Paulo realmente é muito diferenciado. Mas eu não me adaptei a taquicardia direto, né? Porque você sai pensando que vão te assaltar, e aí você chega no trabalho e é 1 milhão de demandas, e vão tirar seu emprego, porque é muita gente querendo a sua vaga. E aí depois você sai, você quer se divertir, e você só tem shopping, né? A coisa do consumismo, e status, e sempre tem alguém melhor, e não sei o quê. E aquilo, gente, pra mim não faz sentido, sabe? Eu acho que assim, menos, minha opinião, menos. Tá? Vamos ligar para coisas que importam de verdade. Uma relação duradoura que é muito difícil de conseguir em São Paulo. Se você tem, nossa senhora, olha, agradeça, meu filho, porque o lugar difícil para ter relacionamento, porque é muita gente bonita, é muita opção, sabe? Então é uma coisa que não tem fim, sabe? Então é um lugar, não existe amor em SP real. Eu sou super dessa concordância com o crioulo, entendeu? E eu queria isso, cara, porque na minha concepção, isso que importa. É um bom relacionamento, paz de espírito, saúde e ganhar dinheiro.
São Paulo é ótimo para ganhar dinheiro, mas hoje a gente tem a internet. Eu fiz uma transição de carreira, tô ganhando meu dinheiro na internet e não dependo de estar lá, sabe? E agora eu tenho mais paz. Eu moro numa cidade segura, eu consigo andar na rua com meu celular na mão, esse tipo de coisa, né? Enfim, eu não sei se ficou confuso, porque eu fui falando, nem sei, agora eu vou ver o que eu falei tanta coisa. Espero que eu tenha falado alguma coisa que faz sentido. Mas assim, acho que deu para entender a minha ideia, né? É a cidade das mil e uma oportunidades. Poucos lugares no mundo têm tanta oportunidade de trabalho. Se você pensa que existem outras prioridades na sua vida, você vai ter dificuldade com essa cidade. É a minha opinião. Como eu tive, né? Continuo trabalhando, mas é em outro ritmo. É com outro objetivo, é um objetivo de me desenvolver enquanto pessoa e não a selva de leão, né, que é lá, sabe? Então eu me sinto muito mais calma, então eu fui na raiz do problema, né? Então, em vez de eu tomar o remédio para aguentar, eu fui na raiz de ir embora do lugar, para eu não precisar do remédio. Então, aqui em Lisboa, onde eu moro, eu nunca mais tive crise de ansiedade. Lógico que às vezes a gente tem ansiedade, que a gente é humano, né? Mas aquela coisa mesmo pesada, eu nunca mais tive, sabe? Então, foi por isso que eu deixei para trás, sabe? Então, o trabalho no lugar certo que eu considero, né? E outras coisas que eu acho que são mais importantes, né? Relacionamento, como eu disse, é muito difícil em São Paulo, eu nunca consegui. E foi eu chegar aqui que eu conheci uma pessoa muito legal, a gente está se conhecendo, tem sido muito bom, né? Porque para mim é mais importante uma família, é mais importante paz de espírito, segurança, né? E bom, natureza também é uma coisa que eu também acho até mais importante do que qualquer coisa que tinha lá em São Paulo, sabe? Então, gente, a gente tem que entender que existem perfis de pessoas, não existe certo ou errado, tá? Eu espero que, através do meu relato, eu sei que talvez pode ter ficado um pouco confuso, mas através do que eu tentei passar aqui, você entenda, não entenda, né? Mas você tenha refletido de alguma forma para entender o que você sente de tudo que eu falei, né? Aonde que o seu coração falou, é aqui. Eu realmente valorizo a minha carreira. Eu valorizo a minha família. É a natureza. Não sei o quê, sabe? Assim que você vai refletindo no que vai ser melhor para você. Às vezes São Paulo seja uma fase, né? Que seja importante na sua vida. Enfim, assim como aqui em Lisboa pode ser uma fase para mim, né? É isso. Falei, tá? Pode até ter sido polêmico tudo que eu falei, mas espero que tenha te trazido algum tipo de reflexão. Eu tô começando meu canal. Se você gosta de reflexões, vou trazer vários vídeos sobre mentalidade, né? Eu trago vídeos sobre Europa, porque eu tô morando aqui, então vida na Europa, viagens, esse tipo de coisa, tá? Sempre nesse tom, assim, meio de reflexão, meio de, enfim, pensamentos pensantes, tá bom? E é isso. Eu sou a Paula. Até o próximo.